Algumas vezes eu fui perguntada por algumas pessoas o que eu achava de obras de caridade, esmolas, pessoas que têm essa prática em suas vidas, se isso dá crédito junto a Deus, se conta ponto para sermos salvos, né? Em se tratando do mundo espiritual, eu prefiro não opinar, eu prefiro examinar o que diz as Escrituras. E tem um relato, uma história em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 na Bíblia, que ela elucida muito bem essa questão para gente. Então lá vai contar a história de um homem chamado Cornélio. Esse homem era romano, ele era um oficial da guarda romana da corte de Cesareia. E esse homem diz aqui que ele era piedoso e temente a Deus, embora fosse romano, né? E tinha uma divergência ali entre os romanos e os judeus, né? Os romanos normalmente tinham os judeus por desprezíveis e os judeus, por sua vez, tinham os romanos como abomináveis, inimigos, sugadores, né? Que tiravam o couro deles cobrando imposto. E então tinha essa revanche, essa rixa ali entre eles. E aqui essa história vai nos dizer que esse homem, esse Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus e ele fazia constantes orações com a sua família e ele dava muitas esmolas. E num dado dia, numa tarde, ele estava nas orações dele e ele recebeu uma visita dos céus, um mensageiro de Deus, um anjo, conforme relata aqui, que veio falar com ele e disse para ele que as orações e as esmolas dele tinham feito memória diante de Deus a respeito dele. E por essa razão o anjo veio visitar ele e mandou ele chamar uma pessoa que estava em Jope, hospedado numa casa de um curtidor, deu o endereço, os detalhes onde estava, deu o nome, era Simão por sobrenome Pedro, falou, manda chamar esse homem. E aí ele, como era temente a Deus, ele creu que aquela visão era uma experiência com Deus e ele no dia seguinte mandou os servos apressadamente nesse endereço procurar essa pessoa que Deus falou para ele através do anjo. E nesse interim, quando esses homens estavam a caminho, no dia seguinte eles estavam quase chegando onde Simão estava, era a hora sexta, diz aqui o texto, ele estava com fome, a hora sexta pelo calendário judaico, pelo relógio judaico, era meio-dia. E ele estava com fome aguardando o almoço que estava sendo preparado. E nesse tempo ali que ele estava aguardando o almoço, ele teve uma visão com um lençol que descia do céu, com todo tipo de animais, répteis, quadrúpedes, aves, todo tipo de animal. E uma voz que dizia, mata e come. Aí ele disse, Senhor, como assim? Eu nunca comi nada imundo aqui. Nesse lençol tem todo tipo de animais imundos que pela nossa lei nós não ingerimos. E aí a voz respondeu para ele, disse, não considere impuro ou comum aquilo que Deus purifica, né? E aí ele ficou ali pensando o que significaria aquela visão. E daí, enquanto ele estava ali pensando, chegaram os homens e bateram na porta onde ele estava hospedado. E aí, naquele momento que os homens bateram na porta, ele ouviu aquela mesma voz dizendo, vai com eles sem duvidar, porque é eu que estou te enviando. Aí ele recebeu aqueles homens, hospedou, no dia seguinte seguiram viagem até a casa lá de Cornélio. Chegando lá, Cornélio não queria só ele ouvir o que esse homem tinha para dizer, ele estava ansioso para ouvir o que o homem ia dizer, mas ele reuniu os amigos íntimos, todos os parentes, estavam todos aguardando ele. Aí quando Pedro chega lá, ele, todo empolgado, que ele atendeu o chamado, se prostra diante de Pedro, ele sabia que Pedro era um apóstolo de Jesus, né? E aí o Pedro fala para ele, levanta do chão, eu sou homem igual a você. Não me reverencie. Aí pôs ele em pé e disse, olha, vocês sabem muito bem que os judeus não se misturam com outros povos, nem se aproximam, não comem junto, mas eu ouvi a voz de Deus dizendo para não considerar impuro aquilo que ele purifica, e por isso eu estou aqui. O que vocês querem de mim? Por que vocês mandaram me chamar?
Aí o Cornélio passou a contar, relatar toda a visão, tudo que tinha acontecido na visão e que o anjo tinha mandado chamar ele. E aí ele falou assim, olha, eu vejo então que Deus realmente não faz acepção de pessoas, que em qualquer nação, alguém que seja temente e justo, ele acolhe. Ele falou, então eu estou aqui, né? E aí ele começou a relatar e falou, olha, Deus anunciou, começando por João Batista, lá na Galileia, no Rio Jordão, batizando, começou a anunciar aos judeus o arrependimento. Na sequência veio o enviado de Deus, o Messias, do qual nós somos testemunha, e ele foi rejeitado pelos religiosos, foi condenado e crucificado, mas Deus não o deixou na morte, ele ressuscitou. E nós fomos testemunha disso, nós comemos e bebemos com ele após a ressurreição. Então ele nos ordenou que nós pregássemos esse evangelho da salvação, porque ele foi confirmado por meio da ressurreição, confirmado por Deus para ser o juiz de todos os povos, em todas as nações. Então, importa que aquele que creia neles receba a remissão dos pecados. Então, aqui nós aprendemos o quê? Que essa piedade, essa religiosidade de Cornélio, essas esmolas, elas não são bônus para levar para o céu, elas não nos levam para o céu, porque aqui deixou bem claro que ele precisava ouvir sobre o Salvador e acolher no coração dele a palavra de salvação. Então, o que nós aprendemos com isso? Que a caridade, ela não nos leva a Deus, mas se for, precisa ter um detalhe aqui, né? Ele era piedoso e temente a Deus. O que é ser piedoso? Não é você dar porque você é rico e tem de sobrando, e nem porque você quer alimentar o teu ego, ou então amenizar a consciência perante Deus, mas é porque você tem piedade. Piedoso é quem tem piedade, quem tem compaixão daquele que necessita. Então, o detalhe dessas esmolas, dele ser temente a Deus, dele saber que se ele era um homem rico, se ele tinha de sobra, ele tinha o dever de ajudar o próximo. Então, isso é o temor de Deus, é ser piedoso e temente. Então, foi com esta motivação que ele fazia suas esmolas e orações. E por causa disso, esses atos fizeram memória dele diante de Deus, foram lembrados diante de Deus, e Deus enviou até ele. Então, assim, a tua caridade pode não te levar a Deus, mas ela pode trazer um mensageiro de Deus até você para te instruir aquilo que você precisa fazer para chegar até ele e passar a eternidade com ele. E aí, quando Pedro está aqui explicando toda essa questão a respeito de Jesus, o Salvador enviado por Deus, enquanto ele estava falando, ele nem tinha terminado de falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram revestidos com o poder de Deus, falavam novas línguas, receberam dons de Deus e foram cheios do Espírito Santo. E aí as pessoas que estavam com Pedro, que eram judeus também da comunidade cristã, ficaram admirados que eles receberam o mesmo dom que eles tinham recebido lá no dia do Pentecostes. E aí, então, Pedro olha para eles e fala assim, eis aí água, o que impede que vocês sejam batizados? Né? Então, ele ordenou que eles fossem batizados, o batismo de imersão. Por que ele ordenou? Porque Jesus, quando os designou, os apóstolos, você vai conferir lá nos evangelhos, ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, o batismo de imersão é um requisito da ordenança de Jesus, e que Pedro também, seguindo o mandado de Jesus, ordenou aqui para eles. Então, a gente percebe aqui que o Senhor, ele tem um mandado e ele deu o exemplo.
E se nós recebemos a palavra dele, se nós temos realmente um coração sedento de Deus, de fazer as coisas na motivação do Espírito Santo e acatar o plano de salvação que Deus tem para nós temos que seguir o mandado do Senhor, crer e ser batizado, para que sejamos salvos pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz. Amém?